Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o Ho'oponopono. O poder que 4 frases maravilhosas têm de transformação, de cura, de libertação, de limpeza de memórias. O Ho'oponopono é uma ferramenta havaiana criada no Havaí. O fundador, que é o criador, um dos, né? Porque não foi ele, veio de outra pessoa, Simeona, e depois foi ele que fundiu e trouxe para o Brasil, que foi o Dr. Rio Lins. E chegando aqui no Brasil, eu, Sueli, conheci através da Beth Russo, no canal da Beth Russo, e foi daí que deslanchou eu na prática do Ho'oponopono. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar que é possível você transformar a sua vida da água para o vinho com a prática do Ho'oponopono. Fica até... O meu nome é Sueli e o meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e a lei da atração. E tudo que eu já manifestei e o que eu estou manifestando e que minha mente está se expandindo. Então, fique nesse canal até o final, que você vai ter revelações da parte de Deus, porque tudo que a gente falamos, pensamos, imaginamos, Deus está no controle, né? Então, se Deus mandou eu abrir a boca e falar o que eu já tive de resultado, depois que eu comecei a prática do Ho'oponopono, porque foi depois de um jejum que eu fiz de 5 dias, e eu fui apresentada ao canal da minha amiga Beth Russo, minha amiga que eu falo porque eu não conheço ela pessoalmente, mas pelos fatos de eu assistir, consumir os vídeos dela, então já vejo como minha amiga. Onde ela estiver, se ela um dia ver esse vídeo, um beijo no coração. Que Deus ilumine cada dia a vida dela, porque ela tem iluminado a vida de muitas pessoas. E vamos lá, sem demoras longas. Como vocês já ouviram falar, né, que a gratidão é transformador. Pronto. O Ho'oponopono, ele fala sobre... Eu não sei se você já ouviu falar do Ho'oponopono, porque tem muita gente que não conhece. Eu mesmo não conhecia o Ho'oponopono. Eu vim conhecer o Ho'oponopono tem 4 anos atrás, quando eu comecei a praticar. E eu me pergunto por que eu não conhecia antes, porque de ser tão eficaz e tão bom. Para tudo eu uso como um remédio, para tudo, enfim, o Ho'oponopono se encontra presente na minha vida. E eu aconselho você também as práticas do Ho'oponopono. Não custa nada, não paga nada, mas tem pessoas que têm a mente tão fechada que ela não se abre para o novo. Então, ela não se dá nem o direito de tentar fazer para ver se dá certo. Diante, ela se descarta logo. Ela acha que ela não consegue, que todo mundo consegue, mas com ela não funciona. Não é assim. Acredite, quando a gente não temos saída, a gente temos que arriscar tudo que a gente puder. Nada a perder, arrisca, tenta fazer para ver se dá certo. Se não der certo, beleza, você descarta. Se não der, se der, melhor ainda, né? Você vai conhecer, vai praticar e vai ensinar outras pessoas. E é assim que a gente vai expandindo, né? Vai passando para as outras pessoas, vai indicando, é colega, é vídeo, como a gente pode, a gente vai passando coisas boas. Então, é assim que funciona. Eu, pelo menos, comecei o Ho'oponopono e de início logo eu já tive resultado, porque eu acho que tudo, enfim, a gente tem que ter um resultado, nem que seja pequenininho, para a gente ver que realmente funciona. Nem que depois venha travar, porque tem o quê? Crenças. Todo mundo, quando nasce, desde a gestação, do umbigo umbilical, da sua mãe, da sua geração, você já adquire as crenças. Se sua mãe tinha muita crença de rejeição, de tudo, enfim, na vida dela, de escassez, tudo isso vai para o cordão umbilical que passa para a gestação, no caso, né? Para o bebê, para o feto. Ela nasce com as crenças, né? Por conta da mãe, da gestação, da geração dela. Quando ela nasce de 0 a 5 anos, ela tem entendimento, ela começa a ver as crenças, depende da vida da pessoa, como foi a criação dela, se foi de muita falta, de muita escassez. Ela vai gerar aquela memória guardada de miséria, de derrota, de fracasso, que ela presenciou na infância dela. E que no passar da vida, quando chegar na vida adulta, de 0 a 7 anos, né? Na vida adulta dela, ela vai ter sérias consequências financeiras. E não sabe por quê. Muita gente faz faculdade, se forma e não consegue dar um passo à frente. Tem gente grandes aí, advogados, outras áreas mais aí, que não tem sucesso na vida, que estudou, fez graduação, fez curso disso, curso daquilo, e a vida não anda, a vida é totalmente travada. Por que será? Crenças limitantes que limitam as pessoas.
Ela nasce com as crenças, né? Por conta da mãe, da gestação, da geração dela. Quando ela nasce de 0 a 5 anos, ela tem entendimento, ela começa a ver as crenças, depende da vida da pessoa, como foi a criação dela, se foi de muita falta, de muita escassez. Ela vai gerar aquela memória guardada de miséria, de derrota, de fracasso, que ela presenciou na infância dela. E que no passar da vida, quando chegar na vida adulta, de 0 a 7 anos, né? Na vida adulta dela, ela vai ter sérias consequências financeiras. E não sabe por quê. Muita gente faz faculdade, se forma e não consegue dar um passo à frente. Tem gente grandes aí, advogados, outras áreas mais aí, que não tem sucesso na vida, que estudou, fez graduação, fez curso disso, curso daquilo, e a vida não anda, a vida é totalmente travada. Por que será? Crenças limitantes que limitam as pessoas. Sabe por quê? Não só na área financeira, até saúde mesmo, relacionamentos, vida amorosa, vida conjugal. Tem muita gente que tem crença que viu o pai e a mãe brigar, o pai bater na mãe. Tudo isso gera crenças. Quando ela está na vida adulta, vai trazer consequências para a vida dela, se ela não fazer a limpeza de programas para limpar, resetar a mente. Eu chamo resetar, porque igual computador, quando você limpa, você está resetando, né? Assim, então, assim é a mente da gente. A gente precisa resetar, fazer uma terapia, procurar fazer a limpeza de memórias. E a limpeza de memória, o Ho'oponopono, ele é eficaz. Pode ser que tenha outras maneiras até mais rápidas de limpar a memória, mas o Ho'oponopono, ele tão funciona tão bem quanto outras técnicas mais aí que tem, né? Claro que a gente sabe que tem, entendeu? O Ho'oponopono, ele é eficaz na limpeza de memórias, porque o Ho'oponopono, ele limpa perfeitamente as nossas memórias, as nossas crenças limitantes. Só que tem coisas que demoram mais, tem coisas que é rapidinho, tem coisas que você vai tendo um despertar assim, instantâneo, é muito rápido. Então, comece hoje. Eu mesmo tive vários resultados com Ho'oponopono em relação à saúde, em relação ao financeiro, desbloquear a vida financeira, que a minha vida estava travada. Tem coisa, eu acho assim, a limpeza do Ho'oponopono, você tem que começar. Quando você começa, você vai ter uma fase da sua vida que vai ficar tudo bananado, você não vai entender nada. É como se tem acreditado, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Assim também é o Ho'oponopono. Quando você começa a limpar a sua mente, começa a fazer uma faxina. Você vai ter que tirar tudo do lugar para depois começar a arrumar a casa. Então, é assim também quando começa a fazer o Ho'oponopono. Não é assim, você vai fazer a faxina da sua mente, no caso, né? Quando a gente vai fazer uma faxina em casa, a gente tira tudo do lugar, vai arrumar o guarda-roupa, a gente tira a roupa toda, e depois vai dobrando tudo bonitinho, né? Assim também é o Ho'oponopono. Agora, você não pode se desanimar, porque você, tipo assim, você fazer o Ho'oponopono focado em alguma coisa, e você não vê o resultado, não pare, persista, porque se a gente parar no caminho, a gente vai ficar pela metade. Aliás, tudo que a gente for fazer e não continuar, não dar continuação, não vai sair do lugar. Até o livro, quando a gente começa a ler, se a gente não terminar aquele livro, a gente não vai saber a procedência do assunto total do livro, não é assim? Então, assim é o Ho'oponopono. Se você começar uma prática do Ho'oponopono para qualquer coisa que seja, termine, faça até você obter o resultado. Até você ter a direção, até você conseguir. Porque todo mundo consegue. Se todo mundo consegue, você também consegue. Eu consegui. Muita gente tem conseguido, muita gente fala muito bem. Muita dica que eu vou te dar também, muito importante na prática da limpeza de memória, de desenvolvimento, porque uma coisa vai puxando outra. Você começa fazendo a limpeza de memórias, de repente você já está no desenvolvimento pessoal, porque tudo tem a ver, está tudo interligado, ó. A gente precisa mudar alguns hábitos velhos, tirar algumas coisas do nosso caminho, e tudo isso requer mudança, requer desenvolvimento pessoal, amadurecimento. Você não pode ficar sendo aquela velha criatura e querendo coisas novas. Você tem que ser criatura nova para ter coisas novas. Então a gente precisa mudar. Pessoas vão sair do seu caminho. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que pessoas saem do nosso caminho porque nem todo mundo vai suportar ver o seu crescimento. Nem todo mundo suporta. Então, Deus faz a faxina porque Deus habita no subconsciente da gente. Você sabia disso? Então, é Ele que faz a gente chegar a esse patamar quando a gente quer mudança de vida. Quando a gente fala que quer mudar, Deus ajuda a gente a mudar de vida. E é com essas formas aí.
Como ajuda a gente a mudar, a ter desenvolvimento, a crescer mentalmente, a abrir a mente, despertar de consciência. E o mais, evite reclamação. Se você for reclamão, corta isso. Bota um lembrete. O pessoal tem mania de usar como lembrete para não reclamar. Sabe o que é? Uma pulseira vermelha no braço. Aí tem pessoas, você vê que tudo no mundo, né? Cortando a conversa aqui, depois eu volto lá. Tudo no mundo, as pessoas, quando a gente não tem conhecimento, se deixa levar pelo que as pessoas falam. Se a gente botar uma pulseira antes, né? Botar uma pulseira vermelha, as pessoas vão dizer que é o quê? De macumba, que é bruxaria, que é feitiçaria. Sempre as pessoas têm essa harmonia. Tudo é macumba, tudo é feitiçaria. Não pode ser outra coisa, né? Não pode, não. Aí, o que? O pessoal usa essa pulseira, uma pulseirinha vermelha, ou até uma fitinha vermelha, para ser um lembrete de quando estiver reclamando, lembrar e se corrigir, se auto se corrigir. Um hábito, né? De tudo reclamamos. Se a gente se atrasa, a gente se reclama. Se a gente acorda atrasado, a gente reclama. Se a gente acorda cedo demais, a gente reclama. A gente tem esse hábito da reclamação. Mas muitas das vezes a gente acordou porque Deus acordou a gente. Muitas das vezes a gente se atrasou porque Deus atrasou a gente. Às vezes a gente erra um caminho, tá reclamando porque errou aquele caminho. Deus fez você errar aquele caminho. Você sabe o que poderia acontecer lá na frente? Você não sabe, mas Deus sabe, o Criador sabe. Então, Deus, quando você sai de casa, você faz o quê? Pede proteção sempre, né? Então, Deus está protegendo, está livrando. Então, a gente tem esse hábito de reclamar de tudo. Vamos parar com a reclamação e vamos agradecer mais. A gente precisa passar a ter percepção durante o dia. O que a gente faz mais? Reclama mais ou agradece mais? Porque a gratidão, ela transforma a vida. A gratidão está na Bíblia, viu? Eu não falo muito da Bíblia não, porque não estou falando de evangelho. Estou falando de desenvolvimento pessoal, de lei da atração. A gente tem mania de reclamar de tudo, enfim. Se a comida passou do ponto, a gente reclama. Se a comida ficou então vamos corrigir nossa reclamação. Isso serve para mim também. Quando eu estou falando no vídeo, eu estou falando comigo também, porque diante do vídeo sou eu, né? Que não estou vendo quem está lá atrás, estou vendo a mim. Então eu estou falando comigo também para me corrigir das reclamações, né? Para evitar mais reclamações. Então vamos evitar reclamação, agradecer mais todos os dias, acordar de manhã já agradecendo a Deus, porque a gente dormiu, deitou e acordou, teve cama para dormir. E até se você não tiver uma cama para dormir, for dormir no chão, no colchão, agradeça, ou no chão puro mesmo. Agradeça da mesma forma, porque muitas das vezes são testes que Deus faz com a gente e a gente tem que superar esses testes. E às vezes Deus quer dar coisas maiores a gente e a gente tá ali reclamando, reclamando, não consegue agradecer nada, não consegue enxergar nada que Ele fez e o que Ele faz. Então vamos agradecer tudo que a gente tem. Se teve o arroz sem nada para comer, agradeça aquele arroz.